Bem-vindo, pessoal! E aí, o Instagram tá aí, tudo certo? Bem-vinda, Lucélia, e Joelma, Rafinha. Sejam todos muito bem-vindos aqui, gente, à nossa live pra gente falar hoje sobre o quê? Retorno às aulas, né? Muita gente vai ter o retorno à aula presencial e eu sou uma dessas, né? E tem também a forma híbrida e outros vão continuar, né, na forma remota. Então, eu não sei como é que vocês vão voltar, mas eu vou voltar da forma presencial barra híbrida. Na verdade, nós vamos saber certinho a partir da semana que vem, que é quando a gente vai começar a semana pedagógica, né? A partir do dia 19 agora de julho, ok? E aí é que nós vamos verificar bem certinho como que vai ser a nossa semana. E bem-vinda, Giovana, tudo bem? Gente, é o seguinte, vocês sabem como é que funciona a questão dos selos aí no Instagram, né? O Instagram, ele tem aquela coisa de doação de selos, porque vocês sabem que eu não cobro nada para fazer essas lives, né? A única coisa é que às vezes o Instagram, ele coloca aí para vocês fazerem a doação e elas vêm por inteiro pra gente. Então, se vocês quiserem doar, pode ficar à vontade, né? É só colocar aí do selinho, eu agradeço também, tá bom? Porque é legal pra gente continuar fazendo aí as nossas lives também, poder ir atrás de conteúdo, ajudar a professora, né? Bem-vinda, Estela. Gente, pode comentar aqui no nosso chat no YouTube, o nosso chat aqui no Instagram, tudo bem? Enquanto isso, nós vamos começar a fazer aí, certo? Então, hoje eu trouxe a minha colinha para eu não ficar perdida aqui, tá? Pra gente poder conversando. E aí vocês vão colocando o que vocês quiserem perguntar, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Aqui no YouTube, vocês conseguem me enxergar direitinho? No Instagram, tá ouvindo, pessoal? Se vocês não estiverem me ouvindo, já coloca aí alguma coisa, tá bom? Para eu poder arrumar certinho, certo? Então, vamos lá, gente, senão a gente perde muito tempo, né? Bom, então assim, a intenção que eu tenho, pessoal, é da gente fazer lives. Beleza, Rafinha, obrigada. A intenção que eu tenho, pessoal, é da gente fazer lives assim toda quarta-feira, né? Mas de repente vocês falarem para mim, Lilian, quarta-feira não é um dia legal, manda um direct para mim, às vezes vocês querem outro dia, ou numa segunda-feira, ou às vezes na quinta, fica mais fácil. É que eu acredito que na quarta-feira a gente já, né, deu uma liberada, já fez o planejamento, já tá mais tranquilo. Então, quarta-feira eu acredito que é um bom dia. Então, coloca, às vezes vocês querem na quarta ou querem outro dia, manda um direct para mim também, que daí a gente se programa, né, pessoal? Porque tem que ser uma coisa legal para todos nós, tá? Então, verifica assim. Então, a minha intenção é o quê? Fazer isso todas as quartas-feiras, mas também com assuntos pertinentes. Ou seja, não adianta eu falar coisas apenas aleatórias. Então, eu quero fazer um estudo com vocês de duas coisas mais importantes, tá? Uma delas é sobre BNCC. Então, o pessoal tá me pedindo bastante sobre a BNCC. Estão com muitas dúvidas sobre como fazer planejamento baseado na BNCC, como encontrar habilidades, como trabalhar as competências. Então, isso é um dos assuntos que eu quero começar a falar nas lives, certo? E o outro assunto que eu quero também abordar bastante nas lives é sobre alfabetização, né? Então, muita gente quer saber como iniciar, como falar sobre alfabetização. Então, eu gostaria muito de falar sobre isso também. Então, se vocês quiserem, pode votar o que vocês preferem primeiro, se é sobre a BNCC ou se é sobre a alfabetização, o início, tudo bem? Bem-vindo, gente! Que bom que vocês estão aqui, tá bom? Olha só, então vamos lá. Então, vamos começar hoje realmente o nosso conteúdo, pessoal. O que está acontecendo? Eu não sei vocês, mas eu particularmente estou muito, muito ansiosa com o início, com o retorno presencial. Bastante. Eu tô nervosa, eu tô apreensiva,
Por quê? Faz 1 ano e 3 meses, gente, que nós estamos longe, né? Nós estamos longe da escola, praticamente. A gente está fazendo o nosso trabalho praticamente todo dentro das nossas casas, né? De forma remota. E agora nós vamos encontrar uma turma que nós nunca vimos o rostinho deles. A gente só se fala, né, pelo WhatsApp praticamente, eu pelo menos sou assim. E aí você tem aquela ansiedade todinha de como que vai ser aquele encontro, né? Por exemplo, este ano, no período matutino, eu tô com o 4º ano, né? E o meu 4º ano, o ano passado não teve aula do 3º ano. Então, gente, se você pensar bem, eles só tiveram aula lá no 2º ano de forma presencial. Então, muitos deles não sabem nem ler direito. Eu acho que eu até comentei uma vez já sobre isso. Eles praticamente não sabem ler. Então, eu vou ter que fazer todo um trabalho de alfabetização com essas crianças, mesmo agora no 4º ano. Então, pensa na ansiedade que eu estou, né? Então, o que vai acontecer? Nós temos que trabalhar muito fortemente a parte socioemocional, tanto a das crianças quanto a nossa. Isso que está sendo trabalhado. Então, imagina o que aconteceu com essas crianças no período que eles estavam lá na casinha deles, né? Muitas crianças ocorreram algumas circunstâncias, porque a gente teve aí, né, esses 2 bimestres, a gente teve notícias de coisas que não foram muito agradáveis com essas crianças, né? Crianças que ficaram com parentes, porque mães precisavam trabalhar. Então, eram jogadas de um lado para o outro, não é verdade? E aí, coisas ruins, né? Coisas não tão boas aconteceram com essas crianças. Então, gente, a cabecinha deles está muito mexida. Então, olha o que está vindo para nós. Crianças com a cabecinha muito mexidas. Crianças que muitas vezes ficaram com pessoas, gente, diferentes. Pessoas desconhecidas às vezes, né, ou tão pouco conhecidas, e que nós vamos precisar trabalhar a cabecinha deles. Então, se a gente tá ansiosa, pensa nessas crianças como não estão. Então, é um trabalho duplo, é um trabalho em nós para esta volta e neles que estão ali dentro, né? E estão vindo para um lugar que também, apesar de ser o lugar deles, a escola, mas é algo diferente. Então, um trabalho fortemente que nós vamos ter que fazer é o trabalho emocional, né? No começo do ano, a gente teve as formações e foi muito falado, pessoal, muito falado sobre o acolhimento, né? Então, nós vamos ter que acolher. As secretarias de educação fizeram esse trabalho muito forte, né, de acolhimento conosco enquanto profissionais da educação, né, principalmente com os professores que lidam diretamente com essas crianças, para que a gente pudesse fazer esse acolhimento com eles também. Porque nós estamos precisando ser acolhidos primeiro, né? Então, olha só, mais de 1 ano dentro de casa, mais de 1 ano tendo um monte de problemas, vários professores, não foi 1 ou 2, se divorciaram. Vários professores tiveram problemas emocionais e esses professores que tiveram problemas estão voltando para uma sala de aula que vão encontrar diversos professores também, diversas crianças, né, que também estão com problema. Então, gente, vai haver sim, né, um choque ali de realidades. Realidades duras, principalmente para quem trabalha em escola pública de periferia, que é o meu caso, né? Mesmo em escolas particulares, aqui as escolas particulares, elas já algumas, né, a grande maioria já voltou no começo do ano, né? E as escolas públicas não necessariamente. Então, elas estão voltando agora. Então, tá meio complicado. Então, ficou para trás e a realidade ela é totalmente diferente, tá? Inclusive, o que aconteceu? Lá em dezembro de 2020, foi feita uma resolução, que a gente precisa trabalhar muito com essa parte também da resolução, né, do Conselho Nacional de Educação. Foi feito
publicado dia 10 de dezembro de 2020, tá? Que institui as diretrizes nacionais para orientar, né, a implementação dos dispositivos, né, que estabelece as normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolas públicas, privadas, comunitárias e confessionais durante o estado de calamidade pública. Eu imprimi aqui. Por quê? Porque nesse conselho, nessa resolução que o Conselho Nacional de Educação publicou, falando sobre esse estado de calamidade pública, o que aconteceu? Eles falaram no artigo 13 sobre este acolhimento que nós devemos ter para com as crianças, tá? Então, eu vou ler para vocês o artigo 13. Olha. No retorno às atividades presenciais, os sistemas de ensino, as secretarias de educação e as instituições escolares devem assegurar, em conformidade com as necessidades específicas, o acolhimento aos estudantes e a preparação socioemocional de todos os professores, certo? Demais profissionais da educação e funcionários que podem enfrentar situações excepcionais na atenção aos estudantes e respectivas famílias. Parágrafo 1º. No processo de retorno gradual às atividades presenciais, as instituições escolares devem realizar o acolhimento e a reintegração social dos professores, estudantes e suas famílias e manter um amplo programa para a formação continuada dos professores, visando a prepará-los para este trabalho de integração. Então, gente, o que eu falei aqui, eu imprimi, tá? Porque tá lá no site do Conselho Nacional de Educação, saiu, ó, dia 10 de dezembro de 2020, porque está na lei. O que eu falei está na lei. E não precisa estar na lei apenas, nós estamos sentindo. Todos os dias a gente sente isso. Eu falo, estou nervosa, estou apreensiva, estou. Quem que não está, né? A gente conhece muitos casos, né? Tem muitos psiquiatras, os médicos, eles falam, olha, eu já estou preparado, já sei que eu vou ter que dar licença para um monte de professor, né? Esses dias eu conversando com uma professora, ela falou assim, olha, Lilian, eu já sei que eu vou ter que fazer terapia quando eu voltar a trabalhar. Eu perguntei por quê? Por que vai ter que fazer terapia? Ué, porque eu tô há mais de um ano dentro de casa no silêncio, apesar de a gente estar trabalhando muito freneticamente, remotamente. Mas quando você desliga, é um silêncio. E quando você vai para a escola, aquelas crianças conversando alto, eles são muito animados e tudo isso. Então, pensa como que não tá no emocional de cada professor. E a resolução, ela falou sobre isso, que não apenas o aluno vai precisar ser acolhido, mas nós também, enquanto professores. E nós vamos, gente, precisar, mais uma vez, sermos fortes para quê? Para poder acolher essas crianças e as famílias. Porque as famílias, gente, muita gente tá com dificuldades mesmo. Não é financeira, não, é emocional. Então, o emocional, olha só, vocês podem olhar na televisão, as pessoas tomando vacina, elas choram emocionadas. Olha como tudo isso mexeu com as pessoas, né? Vacina é uma coisa tão comum que nós damos para os nossos filhos, né? Que a gente sempre achou tão comum. E as pessoas estão emocionadas em tomar essa vacina. Por quê? Elas acreditam, aquilo tudo mexeu com elas, certo? E é assim, então nós precisamos acolher essas famílias. E nós ali na escola precisamos acolher o nosso amigo, o nosso colega de trabalho, né? Então essa é a primeira parte do nosso trabalho, é o acolhimento, ok? É difícil, gente. Então, ó, nós precisamos nos acolher com a equipe. Acolher com a equipe, gente. Não vamos buscar estar sempre com a nossa equipe, estar perto um do outro. Se a gente não estiver bem, gente,
pedir ajuda para aquele que de repente a gente está ali mais perto, né? Sentir ali o outro, né? E que aquele outro que escuta a gente acolher a gente, certo? Não julgar, porque o ser humano tem essa mania, muitas vezes, de julgar, mas a gente precisa ser empático com aquele que tá ali, tá? Então, o maior desafio é esse que nós vamos precisar. Bem-vindo, gente! Tô falando aqui muito sério, né? Mas é a apreensão mesmo do reinício aí das aulas, né? Então, a gente fica... Pode conversar, comente, chama o pessoal, gente. Chama pro pessoal aqui da live. Coloca aí no chat do YouTube, tá bom? Do Instagram também, todo mundo seja muito bem-vindo. Eu fico feliz com vocês estando aqui, tá bom? Pode curtir, pode chamar. Beijo pra vocês, beijo pra vocês. Nem sei se no YouTube a câmera tá boa, porque eu tô sem minha câmera aqui. Eu não sei o que eu fiz que eu não tô enxergando aqui no YouTube, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ó, se estiver ouvindo bem, beleza. Se não, já fala, Lília, eu não estou te ouvindo. Aí eu vou ver o que eu faço aqui, né? Então, gente, a parceria tem que ser fundamental de todas as partes, tá? Tanto dos professores, quanto das famílias, né? Quanto, né, da comunidade como um todo escolar ali, tudo bem? E aí, né, o que nós vamos fazer, afinal, na prática, quando eu chegar ali na escola? A primeira coisa é o que eu falei, é essa parceria, esse acolhimento, é ser empático, é entender o outro, né? E respirar, gente. Sabe aquela história, brincadeira da meditação? Sempre a respiração, né? O sentimento de que tudo vai dar certo, de que tudo vai passar. E eu estou com o meu aluno. Eu sei que eu vou voltar de forma híbrida, né? E aí os meus alunos, eu sei que eu tenho 30 alunos, então vai vir 50% e 50% numa semana, né? Na outra semana 50%. Então o que vai acontecer? Não sei na escola de vocês. Na minha escola que eu trabalho do período matutino, eu tô falando enquanto regente, tá? Não tô falando do período da tarde, que eu sou da educação especial. Mas o período da manhã precisa ter 1,5 metro, né, de distância. E aí, nós não vamos ter recreio. Então, os lanches serão servidos na sala de aula, certo? E eu vou ficar durante 4 horas com os meus alunos dentro da sala de aula. Pensa, gente, crianças de 7, 8 anos, durante 4 horas eu na sala de aula com essas crianças. O que será que vai acontecer, crianças? Gente, vai ser muita coisa. Por quê? 4 horas eu com aquelas crianças ali, a gente vai precisar ter uma criatividade muito grande, não é verdade? É uma criatividade. Por quê? Eles vão estar muito agitados, vão estar voltando de outra realidade, como eu disse para vocês, e aí nós vamos ter que ter a energia tanto quanto eles ali dentro. Então, vamos lá. Aí você faz aquele acolhimento, você brinca, tudo isso. E nós vamos, claro, ter as atividades. Na primeira semana, nós vamos fazer as atividades diagnósticas. Bem-vindo, pessoal, bem-vindo todos. Nós vamos fazer atividades diagnósticas para ver, na verdade, saber mais ou menos o que a gente já sabe, que eles estão precisando, né? De uma coisa, eles estão no 4º ano, mas eles vão precisar aprender outras coisas anteriormente, né? E eu vou precisar ter muita brincadeira. Por que brincadeira? Porque as brincadeiras, elas trazem a criança para perto da gente, né? Elas auxiliam nessa coisa de chegar perto da gente, né? E também auxilia no aprendizado, gente, né? Lembra, a gente sempre estudou sobre isso, sobre o lúdico, né? Sempre aquela coisa, né, da criança saber ali, estar perto de você, porque na brincadeira é que a criança vai expressar coisas. Então, o que você quiser saber dessa criança, você pode fazer uma atividade de brincadeira com ela, que você vai descobrir tudo o que você precisa. Então, brinque com essa criança, brinque com a sua sala. Então, o que você quiser saber, dependendo da brincadeira, você descobre. Tanto que na parte psicopedagógica,
a gente trabalha muito com o lúdico, para a gente poder saber onde nós vamos fazer as intervenções com essas crianças, né? Então, as brincadeiras, elas vão acolher e vão fazer o aprendizado. Então, para a gente finalizar, eu trouxe aqui algumas sugestões de brincadeiras que vão ajudar no acolhimento e na aprendizagem, tudo bem? Não precisa necessariamente a gente abraçar, que na verdade a gente nem pode abraçar, né, gente? Então, ó, primeiro, nós vamos precisar fazer brincadeiras para saber como essas crianças se sentem. E elas vão precisar entender como elas se sentem. Então, como eu me sinto, né? Então, como que é essa brincadeira de como eu me sinto, tá? Outras brincadeiras é como eu me vejo, tá? Então, assim, como eu me sinto, pode ser através de desenhos. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Brincadeiras que vão fazer com que a criança se expresse, tá? Tem criança que não gosta de desenhar, tem criança que gosta de dançar. Então, se você acredita que dançando ela vai falar como ela se sente, então, gente, pega teu celular, coloque uma música. E aí você diz para ela, e eu quero saber o que eu fiz nessa quarentena. Aí você vai fazendo coisas assim, tá? Com a música. Fazer um teatrinho, né? Como é a minha família, e cada um cria o seu personagem, tá? Através daquele teatro com a criança ali, né? Como eu me vejo, você pode trazer, né? Principalmente quem trabalha na educação infantil já tem muitos objetos na sala de aula. Então, como que eu me vejo? Então, você pode pedir para que ela crie o seu personagem, não necessariamente com o que tem ali, né? Mas ela pode criar. Você tem folha de sulfite, ela pode fazer pulseiras, ela pode fazer chapéus, né? Isso você vai usar a criatividade da criança, tá? Então, ela tem que criar formas de se expressar. Por quê? Quando ela se expressa, ela vai sentir-se bem e ela vai como se fosse desabafar, igual a gente quando vai num psicólogo, né? Quando a gente vai no psicólogo, a gente está desabafando e a gente está buscando coisas dentro da gente que nem mesmo a gente sabia que existia. Então, a criança ela vai colocar para fora ali o que ela está sentindo, tá? Se expressando de diversas formas. Outra forma de ela se expressar, dela colocar para fora o que ela sente, é naqueles quadros que a gente tem muito costume de colocar, que é o risca e rabisca, com certeza vocês já conhecem, né? Você colocar num cantinho da sua sala de aula, né? Um quadro de risca e rabisque. Se você não tem, você pode comprar, por exemplo, ou pedir na sua escola, né, um quadro ali de contact, por exemplo, branco ou preto. Se você pedir o contact branco, você pode utilizar aquelas canetas que são laváveis para você poder depois apagar, tudo bem? E se você colocar um contact preto, você pode utilizar giz para depois você apagar também o contact preto, tudo bem? Isso é o risque rabisque. Você pode colocar o risque rabisque na própria lousa, mas aí é só um momento, então você pode fazer um canto do risque rabisque. A gente da educação infantil gosta de ter os nossos cantos, tá? Então, eu vou insistir, gente, é importante que a criança se expresse para ela tirar o que tá aqui, tá? Para ela tirar o que tá aqui e soltar, para que ela se sinta bem e acolhida. É isso que a gente vai fazer na primeira semana. Porque você já pensou? Eu tô com 15 crianças ali na minha sala, 15. Eu tenho que ficar 4 horas dentro da minha sala. E só vai ter avaliação diagnóstica. Se eu não fizer coisas para entreter essas crianças, vai ficar eu doida e as crianças também. Então, esses são os cantos que nós vamos precisar fazer ali. Você pode fazer oficinas. Inclusive, a gente falou a semana passada, quando eu falei, eu e o nosso convidado, a gente falou sobre alimentação. Ele falou sobre essas oficinas de culinária, né? Quem não viu o vídeo, depois vai lá no canal, assiste, já coloquei no canal do YouTube, as oficinas de culinária, né? Para quê? Para que a criança se expresse através do jeito de fazer a comida, como ela gosta ali, ela vai mostrar como é feita a comida na casa dela, né? Muitas vezes ela mostra como que é feito, o que ela come.
Se ela tem o costume de comer ali, então ali ela vai estar se expressando na maneira dela, tá? Então, é uma forma também. Então, várias oficinas podem ser feitas. A oficina de culinária, né? A oficina dos reciclados, a gente tem tampinhas, né? Faz aquelas oficinas ali, é uma forma dele se expressar. Você pode ter essas oficinas, né? Inclusive, tá chegando o Dia dos Pais, né? Então, é uma forma que você coloca essas oficinas do reciclado para fazer presente para o Dia dos Pais. E ali você vai perceber se a criança tá sentindo, o que que ela sente, o pai que ela tem, se ela tem pai, se ela tem padrasto, com quem ela mora, com quem ela não mora, né? Então a gente escuta muitas coisas, né, gente, sobre isso quando faz esse tipo de oficina, tá bom? Inclusive eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar lá no blog, tá? Já tá pronto aqui, não deu pra eu colocar ainda. Olha só, tá lá no blog do Dia dos Pais, tá? Bem bonitinho, aqui, ó. Isso aqui, ó, meu pai é um herói, porque é uma atividade interativa, tá bom? Vou pôr lá para os pais, é uma gracinha, né? E vai ter o de menina também, tá bom? Esse aqui eu só fiz o de menino, então eles mesmos vão pintar, eles mesmos vão recortar essa atividade e vão colocar lá para dar para os pais, tá bom? Vou ver se eu coloco até amanhã, tá bom? Aí vocês acompanham lá no blog, vai ser bem bonitinho. O que mais, gente? Que dá para falar. Também, um jeito de acolher essas crianças é através de um piquenique, né? Eu sei que a gente não pode fazer aquela coisa de misturar comida, infelizmente, mas pode ser sim de forma individual. E aí você pode conversar com essas crianças, né? O que você pode fazer com cada criança, né? Conversando com eles, fazer aquela roda no jardim. Tá muito bom a natureza, colocar eles para abraçar as árvores, aquela coisa toda. Tá bom, gente? Então, a gente consegue fazer muitas e muitas coisas, tá, gente, com isso. Então, a principal coisa é a empatia. Vamos então, retomar aqui, tá? Então, a empatia para com você mesmo, né? Sinta o que tá dentro de você e não negue isso, tá? Não adianta a gente negar, tá? A gente tá sentindo, pronto, é aquilo. E aí você vai com a cara e a coragem e também perceba que o seu companheiro, o seu colega também tá sentindo ou pode estar sentindo a mesma coisa, tudo bem? E aí o seu aluno também perceba que ele tá sentindo aquilo, tá bom? E vamos fazer oficinas de brincadeiras para acolhimento. Então, gente, primeira semana de aula é acolhimento e brincadeiras. Não importa a idade, tá? Não importa. Cada idade com o seu tipo de brincadeira, tá bom? Educação infantil é um tipo de brincadeira, Fundamental 1, outro tipo, Fundamental 2 e ensino médio é outro tipo de brincadeira. Então, tudo a gente pode brincar, tá bom? Eu agradeço muito para quem ficou até agora na nossa live, tá bom, gente? Eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho aí com a semana de retorno de aula de vocês, tá? E qualquer coisa, chama no direct do Insta ou lá no YouTube, na comunidade, tá bom, gente? Gratidão! As próximas lives eu vou aguardar vocês, que vai ter muitas novidades com estudos aí, tá bom? Um beijo, até mais!